Em uma época em que o povo de Israel vivia sob o comando do rei Saul, o cenário era tenso. As tribos de Israel estavam em constante guerra contra os filisteus, um povo poderoso, com exércitos bem treinados e guerreiros temidos. Entre eles, havia um homem que era praticamente uma lenda viva. Golias, um guerreiro gigantesco da cidade de Gate, com quase 3 metros de altura. Ele vestia uma armadura de bronze que pesava mais de 50 quilos. Carregava uma lança cuja ponta sozinha pesava mais de 6 quilos. E o escudo era tão grande que um soldado andava à frente dele só para carregá-lo. Os filisteus e os israelitas estavam acampados em montanhas opostas, separados por um vale. Era nesse vale que Golias aparecia, todos os dias por 40 dias seguidos, desafiando o exército de Israel. Ele gritava: "Escolham um homem para lutar comigo. Se ele vencer, seremos seus servos. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos." O problema é que ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Nem mesmo o rei Saul, que era descrito como um homem alto e valente, se atrevia a aceitar o desafio. O medo dominava o acampamento israelita. Enquanto isso, longe do campo de batalha, vivia um jovem chamado Davi, o filho mais novo de Jessé, um homem de Belém. Davi era o caçula de 8 irmãos, e sua função era cuidar das ovelhas da família. Ele passava os dias tocando harpa, observando as colinas e protegendo o rebanho de leões e ursos. Sim, a Bíblia realmente conta que ele enfrentava feras para defender as ovelhas. Apesar de ser jovem, Davi já tinha coragem e fé que chamavam a atenção. E foi essa fé que o levou até o campo de batalha. Tudo começou quando o profeta Samuel, enviado por Deus, foi até a casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. Deus já havia rejeitado Saul por sua desobediência. Samuel olhou os filhos mais velhos de Jessé, todos fortes, altos e com aparência de guerreiros. Mas Deus o corrigiu, dizendo: "O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração." E foi assim que Davi, o caçula, ruivo e de olhos vivos, foi escolhido. Samuel o ungiu com óleo, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor passou a agir poderosamente sobre ele. Pouco tempo depois, Davi foi chamado ao palácio de Saul. O rei vivia atormentado por um espírito mau, e seus servos sugeriram que alguém tocasse harpa para acalmá-lo. E quem foi chamado? O próprio Davi. Quando Davi tocava, Saul se sentia em paz. Era como se Deus usasse a música dele para trazer alívio à alma do rei. Mas a história toma outro rumo quando os irmãos de Davi foram enviados para o campo de batalha contra os filisteus. Jessé, o pai deles, pediu que Davi levasse pão e queijo aos irmãos e verificasse como estavam Davi. Obediente, deixou as ovelhas com um guarda e partiu cedo. Quando chegou ao acampamento, ele ouviu o rugido de Golias ecoando pelo vale. O gigante insultava o povo de Deus, zombava de Saul e de todo Israel. E o que mais chocou Davi foi ver os soldados, o povo do Senhor, tremendo de medo. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Ele perguntou indignado. Os soldados explicaram a Davi que o rei Saul tinha prometido uma recompensa. Quem derrotasse Golias ganharia riquezas, a mão de sua filha em casamento e ficaria isento de impostos. Mesmo assim, ninguém ousava se aproximar do gigante. O irmão mais velho de Davi, Eliabe, ficou irritado com a ousadia dele. "Por que você veio aqui? E com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço seu orgulho." Mas Davi respondeu calmamente: "O que eu fiz de errado? Só fiz uma pergunta." Ele continuou insistindo até que suas palavras chegaram aos ouvidos de Saul, que mandou chamá-lo. Quando o jovem entrou na tenda do rei, declarou sem hesitar: "Não deixe que ninguém desanime por causa dele. Teu servo irá lutar contra esse filisteu." Saul olhou para Davi e quase não acreditou no que ouvia. "Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a juventude." Mas Davi não recuou. Ele contou as experiências que teve cuidando das ovelhas. "Quando um leão ou um urso vinha atacar o rebanho, eu o perseguia, batia nele e arrancava a ovelha da boca dele. Se o animal se voltava contra mim,
Eu o agarrava pela juba e o matava. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Essas palavras impressionaram Saul, que acabou cedendo. O rei vestiu Davi com sua própria armadura, colocou-lhe um capacete de bronze e uma espada. Mas Davi, depois de dar alguns passos, percebeu que não conseguiria lutar daquele jeito. Ele não estava acostumado com aquilo. Então tirou tudo e disse: "Não posso andar com isso, não estou acostumado." Em vez disso, Davi pegou o que conhecia, seu cajado, uma funda, e foi até o ribeiro escolher 5 pedras lisas. Guardou-as na bolsa de pastor e seguiu em direção ao campo, enquanto o exército de Israel observava em silêncio. Do outro lado, Golias se aproximava, acompanhado de seu escudeiro. Quando viu Davi, riu alto. "Sou eu por acaso um cão, para você vir contra mim com paus?" Zombou o gigante. Golias amaldiçoou Davi em nome de seus deuses e disse: "Venha cá, e darei sua carne às aves e aos animais selvagens." Mas Davi respondeu com uma fé inabalável: "Venho contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos." "Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você insultou. Hoje o Senhor te entregará nas minhas mãos." E foi nesse momento que o vale de Elá ficou em silêncio. De um lado, o gigante filisteu, pronto para esmagar o garoto. Do outro, um jovem pastor, com fé suficiente para enfrentar o impossível. Golias começou a se mover em direção a Davi, e cada passo do gigante fazia o chão tremer. O exército de Israel assistia em silêncio. Ninguém ousava respirar fundo, mas Davi não recuou. Ele correu em direção ao inimigo. Sim, ele correu. Enquanto muitos guerreiros adultos fugiam, Davi avançou com confiança, segurando sua funda. Ele colocou uma das pedras lisas dentro dela, girou com força e lançou. A Bíblia diz que a pedra atingiu Golias bem na testa, com tanta precisão e velocidade que se cravou no crânio. O gigante cambaleou por um instante e caiu com o rosto em terra. O vale inteiro ficou em choque. O som do corpo de Golias, batendo no chão, ecoou entre as montanhas. Aquele que desafiara o exército de Israel por 40 dias estava caído. Vencido por um jovem pastor, Davi correu até ele, puxou a espada do próprio Golias e com um único golpe cortou-lhe a cabeça. Era o símbolo de uma vitória total. Quando os filisteus viram o que havia acontecido, fugiram em pânico. O medo se espalhou e o exército de Israel gritou com todas as forças, partindo em perseguição. A Bíblia diz que eles perseguiram os filisteus até as cidades de Gate e Ecrom. A batalha virou uma completa virada. Tudo por causa da fé de um jovem que acreditou que Deus estava ao seu lado. Davi, então, levou a cabeça de Golias até Jerusalém e guardou as armas do gigante em sua tenda. Saul quis saber quem era aquele jovem. "De quem é filho esse rapaz?" perguntou o rei. E Abner, o comandante do exército, respondeu que não sabia. Davi foi trazido à presença do rei, ainda segurando a cabeça do filisteu, e disse que era filho de Jessé, o belemita. A partir desse dia, a vida de Davi mudou completamente. Saul ficou impressionado e o manteve ao seu lado. O jovem pastor que cuidava de ovelhas se tornou herói nacional, o símbolo da coragem que Israel precisava. E mais do que isso, ele mostrou a todos que a verdadeira força não vem de músculos nem de espadas, vem da fé. Com o tempo, Davi se tornaria o guerreiro mais respeitado do reino. As pessoas cantavam: "Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares." Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Essas canções, embora celebrassem a vitória, despertaram ciúmes em Saul. Mas isso é outra história. A jornada de Davi ainda estava apenas começando. O que realmente importa neste momento é o significado dessa vitória. A luta entre Davi e Golias não foi apenas um combate físico. Foi um confronto entre a fé e o medo, entre confiar em Deus e depender das próprias forças. Davi não venceu porque era habilidoso, mas porque acreditava que Deus lutava por ele. Enquanto os outros viam um gigante impossível de derrotar, Davi via uma oportunidade de mostrar o poder do Senhor.
Essa história nos ensina que, por maiores que sejam os desafios, nenhuma situação é impossível para quem confia de verdade em Deus. Às vezes, os Golias da vida não são guerreiros de 3 metros, mas problemas que parecem insuperáveis. Medos, inseguranças, doenças, dificuldades financeiras, injustiças. E assim como Davi, o segredo não é ter armadura, nem força própria, mas saber em quem confiar. Davi olhou para Golias e não o mediu pelos olhos humanos, mas pela fé. Ele sabia que Deus já tinha dado a vitória antes mesmo da batalha começar. O próprio Davi escreveu mais tarde no livro dos Salmos que o Senhor é a minha força e o meu escudo. E essa verdade acompanhou ele até o fim da vida. A vitória de Davi também marcou o início de uma promessa. O jovem pastor seria um dia rei de Israel. E muitas gerações depois, da sua descendência nasceria Jesus Cristo, o verdadeiro Rei eterno. Isso mostra como Deus usa pessoas simples para cumprir planos grandiosos. Pense nisso. Davi era o filho mais novo, esquecido até pelo pai quando Samuel chegou à sua casa. Mesmo assim, foi o escolhido por Deus. Isso revela um padrão que aparece muitas vezes na Bíblia. Deus não escolhe os mais fortes, nem os mais populares, mas os de coração sincero. O rei Saul tinha a aparência de guerreiro, mas havia perdido a comunhão com Deus. Davi, por outro lado, mesmo sendo um pastor desconhecido, tinha um coração disposto a obedecer. E foi exatamente isso que fez toda a diferença. Depois da batalha, o nome de Davi passou a ser lembrado em toda Israel. O menino que tocava a harpa se tornara símbolo de fé e coragem. Ele não apenas libertou seu povo do medo, mas reacendeu a confiança no poder de Deus. Cada detalhe dessa história, da funda às pedras lisas, carrega uma lição. As 5 pedras representam preparo, prudência e fé. Davi não pegou apenas uma, mas 5, mostrando que mesmo cheio de fé, ele estava pronto para continuar lutando, se fosse preciso. Isso mostra equilíbrio entre confiança em Deus e responsabilidade pessoal. E há um detalhe bonito que muita gente esquece. Antes de enfrentar Golias, Davi se lembrou das vezes em que Deus o livrou do leão e do urso. Isso significa que a fé dele não nasceu no campo de batalha. Ela foi construída aos poucos, nas pequenas vitórias diárias. O segredo é esse: quem confia em Deus nas pequenas coisas, não teme os grandes desafios. A história de Davi e Golias continua sendo uma das mais conhecidas da Bíblia, porque fala direto com a alma de quem enfrenta algo maior do que si mesmo. E talvez essa seja a maior mensagem de todas. O mesmo Deus que esteve com Davi ainda é o mesmo, hoje ele não muda. Ele ainda capacita pessoas simples a fazerem coisas extraordinárias. Quando o povo de Israel viu Golias, todos pensaram: ele é grande demais para ser derrotado. Mas Davi pensou: ele é grande demais para eu errar. E é exatamente esse tipo de fé, ousada, confiante e viva, que transforma o impossível em realidade. Quer nos ajudar a continuar espalhando a palavra? Dá uma olhada nos links aqui na descrição. Comprando qualquer coisa através deles, vocês nos ajudam e não tem nenhum custo extra. Olá, aqui é o Marcos. A história de Daniel na Cova dos Leões está no livro de Daniel, capítulo 6. E não é só uma história sobre milagre. É sobre caráter, fidelidade e coragem quando todo mundo decide ir contra você. Daniel já era um homem de idade nessa fase. Ele tinha sido levado cativo ainda jovem para a Babilônia, mas agora o império já não era mais babilônico. Quem estava no poder era o rei medo-persa chamado Dário, o Medo. O texto diz que Dário organizou o reino com 120 sátrapas, espécie de governadores, e colocou 3 presidentes sobre eles. E Daniel era um desses 3. Só que tinha um detalhe bastante importante. Daniel se destacava acima de todos. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Daniel 6:3. Ó Deus, guia-me na verdade e livra-me do mal. Ele ora fervorosamente. Devemos agir logo. Sim, ele é uma ameaça. Quer nos ajudar a continuar espalhando a palavra? Dá uma olhada nos links aqui na descrição. Comprando qualquer coisa através deles, vocês nos ajudam e não tem nenhum custo extra. Percebe o nível? Daniel não era só mais um funcionário público. Ele era diferente, competente, íntegro.
confiável. E é aqui que começa o problema. Os outros líderes começaram a ficar com inveja. Eles queriam derrubar Daniel. Ele é muito admirado pelo rei Sushis. Concordo, devemos agir antes que ele ganhe mais poder. Mas como? Ele é intocável. Com um escândalo. O texto deixa claro que eles procuravam algum erro administrativo, corrupção, falha de caráter, mas não encontravam nada. Senhor, ouve minha oração. Dá-me forças na minha fraqueza, que tua vontade seja feita. Procuravam ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Daniel 6,4. Olha isso. O próprio texto bíblico afirma que não havia corrupção, nem falha, nem erro nele. A única forma de atacá-lo seria por causa da fé dele. Então eles armam um plano político sujo. Eles vão até o rei Dário com uma proposta estratégica. Bajulam o rei e dizem que ele deveria assinar um decreto dizendo que, por 30 dias, ninguém poderia fazer petição a qualquer deus ou homem que não fosse ao próprio rei. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Isso está em Daniel 6, 7-9. Era basicamente transformar o rei em objeto exclusivo de adoração por um mês. E aqui entra um detalhe cultural importante. A lei dos medos e dos persas não podia ser revogada depois de assinada. Daniel 6,8. Ou seja, uma vez decretado, nem o próprio rei poderia voltar atrás. Dário, provavelmente lisonjeado e sem perceber a armadilha, assinou. Agora pensa na situação de Daniel. Ele sabia do decreto. O texto é claro. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, Daniel 6,10. Ele tinha 3 opções: parar de orar por 30 dias, orar escondido, continuar exatamente como sempre fez. E o que ele faz? Entrou em sua casa e, em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel 6,10. Ele não fez escândalo, não organizou o protesto, não xingou o rei. Ele simplesmente continuou sendo quem sempre foi, 3 vezes por dia, de joelhos, dando graças, mesmo sabendo o risco. Os conspiradores estavam esperando exatamente isso. Eles espionaram Daniel, confirmaram que ele estava orando e correram até o rei para acusá-lo. Quando Dário percebe que caiu numa armadilha, o texto mostra que ele fica profundamente triste. Então o rei, ouvindo estas palavras, ficou muito penalizado e tratou de livrar Daniel. Daniel 6,14. Ele tentou até o pôr do sol achar uma brecha legal para salvar Daniel, mas não conseguiu. A lei não podia ser revogada. Então Daniel é lançado na cova dos leões. Agora preste atenção na tensão da cena. O rei diz a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Daniel 6,16. O Deus a quem sirvo me salvará. Veremos se o seu Deus é real. Isso é poderoso. Até o rei pagão reconhecia a fidelidade constante de Daniel. Uma pedra foi colocada sobre a cova, selada com o anel do rei. Daniel 6,17. Não havia escapatória humana. E naquela noite, o texto diz que o rei não conseguiu dormir. Jejuou, não quis música. Passou a noite angustiado. Daniel 6,18. De madrugada, ele corre até a cova e grita com voz triste: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Daniel 6,20. Imagina o silêncio, a tensão, e então vem a resposta: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Daniel 6:21-22. Deus enviou um anjo. Não diz como, não explica o mecanismo, só afirma o fato. Os leões não tocaram nele. Daniel é retirado da cova e o texto reforça o motivo. Nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Daniel 6:23. A fé não foi teoria, foi prática diária. E agora vem a parte pesada da história. Os homens que acusaram Daniel são lançados na mesma cova, junto com suas famílias.
E o texto diz que antes mesmo de chegarem ao fundo da cova, os leões os despedaçaram. Daniel 6:24. Isso deixa claro uma coisa: os leões não estavam domesticados. O milagre foi real. Depois disso, Dário publica um novo decreto reconhecendo o Deus de Daniel. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Está tudo bem. Não há nada com que se preocupar. Confie em mim. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel 6:27. Ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Daniel? Obrigado por me protegeres. Sinto tua mão me guiando. Minha fé é minha força. E o capítulo termina Obrigado dizendo do que fundo do meu Daniel coração. prosperou no reinado de Dário e também no reinado de Ciro, Puxe, o persa. ele está subindo. Daniel Estou quase lá. 6:28. Incrível, ele está vivo. Obrigado. Essa história não é sobre coragem impulsiva, é sobre constância. Daniel não começou a orar quando o problema apareceu. Ele já orava antes. Ele não foi fiel só quando estava em perigo. Ele era fiel na rotina. Ele não negociou princípios quando a pressão aumentou. A cova dos leões foi só o palco onde ficou visível o que ele já era em secreto. E é isso que torna essa história tão forte até hoje. A fidelidade diária é o que sustenta você no dia da crise. Daniel não venceu os leões na força. Ele venceu na perseverança silenciosa. E tudo isso está registrado em Livro de Daniel, capítulo 6. Uma das narrativas mais impactantes de fé, caráter e confiança absoluta em Deus. Se essa história fez você pensar, refletir ou te deu um novo conhecimento, deixa o like, se inscreve no canal e comenta o que você achou dessa história. Acesse nossa loja e descubra o que preparamos com amor para fortalecer sua caminhada com Deus. Link na descrição. Tudo começa muito antes das pragas, lá no Egito, quando o povo de Israel vivia como escravo há séculos. Os egípcios temiam o crescimento dos hebreus, e o faraó ordenou algo terrível, que todo menino hebreu recém-nascido fosse morto. Mas uma mãe corajosa decidiu desafiar essa ordem. O nome dela era Joquebede. Ela deu à luz um filho e o escondeu por 3 meses. Quando não pôde mais escondê-lo, fez algo inacreditável. Colocou o bebê num cesto de junco e o deixou flutuando no rio Nilo, confiando que Deus cuidaria dele. E foi exatamente o que aconteceu. A filha do faraó encontrou o cesto, teve compaixão e adotou o bebê como se fosse seu. Assim, aquele menino hebreu passou a ser criado dentro do palácio, como um príncipe do Egito. O nome que ele recebeu foi Moisés, que significa tirado das águas. Anos depois, já adulto, Moisés começou a perceber as injustiças que o povo hebreu sofria. Certo dia, ao ver um egípcio espancando um escravo hebreu, Moisés se revoltou e acabou matando o agressor. Com medo de ser descoberto, fugiu para o deserto de Midian, onde se casou com Zípora, filha de Jetro, e passou a viver como pastor de ovelhas. Foi então, num dia comum, cuidando do rebanho perto do Monte Horebe, que tudo mudou. Moisés viu algo impressionante, uma sarça ardente, um arbusto em chamas, mas que não se consumia. Quando ele se aproximou, ouviu uma voz chamando seu nome. Moisés, Moisés. Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Era o próprio Deus. Deus disse que havia visto o sofrimento do povo de Israel e que escolhera Moisés para libertá-lo do Egito. Mas Moisés ficou com medo. Ele disse que não era eloquente, que ninguém acreditaria nele. Mesmo assim, Deus o garantiu que estaria ao seu lado. E para provar seu poder, deu a Moisés sinais milagrosos. O cajado que virava serpente, a mão que ficava leprosa e depois era curada, e a promessa de que Arão, seu irmão, falaria por ele. Com o coração cheio de temor, mas obediente, Moisés voltou ao Egito. Lá se reencontrou com Arão, e juntos foram até o faraó entregar a mensagem divina. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: deixa o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto. Mas o faraó zombou. Ele respondeu: quem é o Senhor, para que eu obedeça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, e também não deixarei Israel ir. Em vez de libertar o povo, o faraó ficou ainda mais cruel.
Mandou aumentar a carga de trabalho dos escravos, exigindo que continuassem a produzir a mesma quantidade de tijolos, mas sem fornecer palha. O povo ficou exausto e começou a reclamar, até mesmo contra Moisés. Desanimado, Moisés orou ao Senhor, perguntando por que ele havia permitido aquilo. E Deus respondeu: agora verás o que hei de fazer ao faraó. Foi o início de um dos maiores confrontos da história. Deus contra o poder do Egito. Moisés e Arão foram novamente diante do faraó e mostraram o primeiro sinal, o cajado transformado em serpente. Os magos do Egito fizeram o mesmo com seus encantamentos, mas o cajado de Moisés engoliu o deles. Mesmo assim, o coração do faraó permaneceu endurecido. Então começaram as 10 pragas do Egito, cada uma mostrando que o Deus de Israel era muito maior que todos os deuses egípcios. A primeira praga: as águas do Nilo se transformaram em sangue. Todos os peixes morreram, o rio fedia e ninguém conseguia beber da água. Mas o faraó resistiu. A segunda praga veio logo depois: uma invasão de rãs por toda a terra. Elas cobriam casas, camas e até panelas. O faraó implorou para Moisés orar a Deus, prometendo libertar o povo. Mas quando as rãs morreram, ele voltou atrás. A terceira praga: piolhos. O pó da terra virou insetos que atacavam homens e animais. Os magos do Egito tentaram imitar, mas não conseguiram e disseram: isto é o dedo de Deus. Ainda assim, o faraó endureceu o coração. Na quarta praga, moscas invadiram o Egito, mas o território de Gósen, onde viviam os israelitas, ficou intocado. Foi o primeiro sinal de que Deus fazia diferença entre seu povo e o resto do Egito. Mesmo assim, o faraó continuava inflexível. Veio então a quinta praga, uma peste que matou o gado dos egípcios, mas poupou os rebanhos de Israel. E depois, a sexta: úlceras dolorosas apareceram em todos os homens e animais. Os magos do faraó não podiam nem se apresentar de tanta dor. Mesmo assim, nada mudou. O faraó continuava com o coração endurecido. Então Deus ordenou a sétima praga, uma chuva de granizo e fogo que destruiu plantações, árvores e matou tudo o que estava no campo. Alguns egípcios começaram a temer o Deus de Israel e se abrigaram, mas muitos não deram ouvidos. Após o desastre, o faraó chamou Moisés e confessou: estou pedindo a Moisés para orar e cessar o granizo. Pequei desta vez, o Senhor é justo, e eu e o meu povo somos ímpios. Pediu que Deus cessasse o granizo, e Deus o fez. Mas assim que a tempestade passou, o faraó voltou a endurecer o coração. Então veio a oitava praga, gafanhotos. Eles cobriram toda a terra e devoraram o que o granizo havia deixado. O Egito ficou arrasado. O faraó mais uma vez pediu perdão e prometeu deixar o povo ir, mas quebrou a palavra. E depois, a nona praga. Trevas densas cobriram o Egito por 3 dias. Era uma escuridão tão profunda que ninguém se movia, mas em Gósen havia luz. Ainda assim, o faraó recusou-se a libertar os israelitas. Nesse ponto, o Egito inteiro estava em ruínas. Moisés o advertiu de que viria uma última praga, a mais terrível de todas. Depois de todas as pragas, o faraó ainda se recusava a libertar o povo de Israel. Mas Deus havia guardado uma última intervenção, a mais devastadora e marcante de todas, a 10ª praga. Deus instruiu Moisés a dizer ao povo que cada família deveria sacrificar um cordeiro perfeito, sem defeitos, e marcar com o sangue do animal os umbrais das portas de suas casas. Essa marca seria o sinal da aliança, o sinal de que ali morava um israelita fiel. Naquela noite, o anjo do Senhor passaria pelo Egito e feriria de morte todos os primogênitos, dos filhos do faraó até os primogênitos dos prisioneiros, mas passaria por cima das casas marcadas com sangue. Foi daí que veio o nome Páscoa, ou Pesach, que literalmente significa passar por cima. Os israelitas obedeceram, fizeram a refeição apressadamente, com pães sem fermento e ervas amargas, prontos para partir. À meia-noite, o anjo do Senhor passou pelo Egito, e houve um clamor terrível. Todos os primogênitos morreram, inclusive o filho do próprio faraó. O texto de Êxodo 12 descreve
que naquela noite o Egito inteiro chorou, e o faraó finalmente cedeu. Mandou chamar Moisés e Arão e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide servir ao Senhor, como tendes dito. Assim começou o êxodo, a saída dos hebreus do Egito, depois de mais de 400 anos de escravidão. Eram cerca de 600 mil homens, sem contar mulheres, crianças e estrangeiros que decidiram ir junto. O povo partiu com pressa, levando consigo pães sem fermento, gado e os despojos do Egito, joias, ouro e prata que os egípcios entregaram de bom grado, com medo do Deus de Israel. Mas a história não acabou ali. Logo depois que o povo partiu, o coração do faraó mudou novamente. Ele se arrependeu de ter deixado os israelitas ir e reuniu seu exército, carros, cavaleiros e soldados. O Egito inteiro se mobilizou para perseguir os fugitivos. Os israelitas chegaram até o Mar Vermelho e, ao perceberem que o exército do faraó vinha atrás, ficaram apavorados. Murmuraram contra Moisés e disseram: Foi por falta de sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para morrermos no deserto? Mas Moisés respondeu com fé: Não temais, permanecei firmes e vereis o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Deus então disse a Moisés que levantasse seu cajado sobre o mar e estendesse a mão. E algo inacreditável aconteceu. O mar se abriu. Um vento fortíssimo soprou a noite inteira, dividindo as águas e formando 2 muros, um de cada lado, com um caminho seco no meio. O povo de Israel atravessou o mar como se fosse terra firme. O faraó, vendo aquilo, ordenou que seus soldados os perseguissem. E o exército egípcio entrou no caminho aberto, com seus carros e cavaleiros. Mas o Senhor começou a agir. As rodas dos carros se travaram, o pânico tomou conta dos egípcios, e eles perceberam que estavam lutando contra o Deus vivo. Quando o último israelita chegou ao outro lado, Deus disse a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios. Moisés obedeceu, e assim que o sol nasceu, o mar retornou ao seu curso normal. As águas se fecharam, cobrindo carros, cavaleiros e todo o exército do faraó. Nenhum deles sobreviveu. O povo de Israel, do outro lado, viu os corpos dos egípcios espalhados pela praia. E ali, pela primeira vez, compreenderam de forma completa o poder de Deus. Moisés e os filhos de Israel cantaram um cântico ao Senhor, registrado em Êxodo 15. Eles diziam: Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Foi um momento de libertação total. Depois de séculos de escravidão, o povo de Deus estava livre. Mas essa jornada era só o começo. Deus conduziria Moisés e o povo pelo deserto, rumo à terra prometida. Durante 40 anos eles veriam milagres. O maná caindo do céu, a água brotando da rocha, a presença divina na forma de uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Porém, a libertação do Egito foi o ponto que marcou tudo. Ali Deus mostrou não só seu poder, mas também seu propósito: libertar, ensinar e conduzir um povo escolhido, mostrando que nenhum rei, império ou Deus falso pode resistir ao verdadeiro Deus de Israel. E essa história continua sendo lembrada até hoje como um símbolo de fé, libertação e confiança no Senhor. O Deus que ouve o clamor dos oprimidos e que cumpre suas promessas, mesmo quando tudo parece impossível.